Boa noite, eu me chamo Emily e venho inicialmente saudar aos excelentíssimos senhores jurados do torneio de sustentação oral e também agradecer a todos os envolvidos por este lindo projeto. Eu inicio minha sustentação trazendo uma citação ao jurista Ulpiano, que por sua vez era um jurista nos anos 200 e depois de Cristo e que trouxe questões do direito para o seu cotidiano em Roma. E desta forma, em uma linda frase, abordou a seguinte questão: a justiça é a constante e perpétua vontade de dar a cada um o que lhe é devido. E trago essa mensagem com o intuito de demonstrar que até então essa frase se faz presente, uma vez que ela não se modificou, pois a justiça busca fazer justiça. Irei elucidar na presente questão os fatos que trouxeram à defesa o presente recurso de apelação, pois, nas palavras da vítima, ela mesma aborda que não sabia quem era o réu e, após fazer o reconhecimento, que a gente falará um pouco mais à tarde, que ela não o reconhecia, mas que reconhecia as vestes. E desta forma, faz-se necessário abordar o que ela aduz em sede de delegacia, a fim de mostrar quem seria o possível autor do crime, ao qual ela fala que era um homem e que esse homem estaria vestindo uma camisa escura, bermuda e tênis claro, e que possivelmente a cor de pele daquele réu era parda. Mas a defesa trouxe alguns dados que fica evidenciado que é impossível chegar a um fato de que o réu Mário, o presente apelante, é o verdadeiro culpado, uma vez que 45%, pasme, 45% da população brasileira se autodeclara como parda, segundo o censo demográfico do IBGE. Após essa ida da vítima à delegacia a fim de fazer o boletim de ocorrência, ocorre depois a busca por um suspeito. E pasme, excelência, novamente tem uma questão muito curiosa acerca da questão do que ocorreu na busca pessoal do réu. Após verificar ali uma pessoa andando com roupas que condiziam aparentemente com as que a vítima dizia que eram as roupas usadas pelo réu na hora do fato, os agentes de polícia param o senhor Mário, fazem ali uma busca pessoal sem encontrar qualquer vestígio que imputavam a ele o fato criminoso. E mesmo sem encontrar nenhum objeto com ele, o encaminham sob duas premissas. Uma, por ele estar com as roupas iguais ao que o réu estava usando na hora do fato, que coincidia a 1 hora antes de ele ser pego. E dois, a questão de ele ter cumprido atos infracionários e sido internado por fatos análogos a crimes patrimoniais. Evidencia-se que, segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal, só pode ser realizada a busca pessoal sob fundadas suspeitas. E não havia essas fundadas suspeitas, onde no caput do próprio artigo aduz que só pode ser feito com a imagem de um objeto ilícito ali no corpo do réu, ou à mostra, ou em estado de flagrância. Nenhuma das duas situações era presente pelo réu, uma vez que ele não tinha acabado de cometer o crime, nem estava cometendo, e muito menos foi perseguido pela polícia para que pudesse ser colocado ali em estado de flagrância. E muito menos foi encontrado nenhum objeto ali ilícito com ele. Nenhuma droga, nenhuma arma de fogo, nenhuma arma branca, nada foi encontrado com ele. Na delegacia, convocaram a vítima para realizar o reconhecimento. E diferente do que é abordado no artigo 244, no artigo 226 do Código de Processo Penal, o réu foi colocado sozinho para fazer o reconhecimento com a vítima atrás do muro,
ao qual dava ali acesso para ela ver ele, mas ele não ver ela. E aí, eis a questão. Segundo o artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento pessoal só será feito com pessoas que tenham características semelhantes ao suposto réu. As pessoas que os agentes de polícia acreditam que é o réu. E ocorre que a vítima reconhece ali o réu, mas não reconhecendo a pessoa, mas sim a roupa. E vale elucidar que ela fala: eu reconheço a roupa ao qual ele está usando, pois era semelhante à que ele está usando no momento do fato. Mas a pessoa eu não reconheço. Desta forma, vale-se ressaltar que o artigo 386, incisos 5 e 7, evidenciam que essa falta de prova de que evidencia que aquele autor é o verdadeiro culpado pelo ato criminoso é cabível à absolvição e há entendimento pacificado de todos os tribunais superiores de que tais acusações, tal como a busca pessoal ilegal e o reconhecimento pessoal que não seja condizente ao 226 do Código de Processo Penal, são consideradas nulidades no processo quando não sendo observadas. Mas aí, eu como defesa preciso abordar a questão de as vossas excelências não entenderem que cabe sim a questão da nulidade e consecutivamente a absolvição do réu. Então, desta forma, não acatando a tese de nulidade, a defesa vem pugnar pela desclassificação para o crime de furto, o qual está tipificado no artigo 155 e a defesa pede para que seja configurado no caput, ou seja, a modalidade de simples do furto. Uma vez que nos tribunais superiores é pacificado o entendimento de que o réu, ao furtar de forma simples e com violência ao objeto, ou seja, furto por arrebatamento, comete o crime de furto simples e não roubo, pois a violência e grave ameaça, no caso, a violência, seria para o objeto e não para quem possui o objeto. Questão que seria tipificado como roubo caso fosse violência contra a pessoa, o dono do objeto. Acatando esse juízo pela desclassificação para o crime de furto por arrebatamento, a defesa requer que, conforme as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, que a primeira fase fique colocada no mínimo legal, de 1 ano, e consecutivamente a segunda fase, por entendimento do STJ, na sua súmula 231, que não pode-se colocar a pena base menor do que já está na segunda fase. Então, desta forma, requer a defesa que a pena intermediária fique fixada no mínimo legal de 1 ano também. E, por final, não menos importante da dosimetria da pena, na terceira fase, conforme não consta nenhuma majorante ou minorante ali para diminuir ou aumentar a pena, a defesa requer ainda a condenação pelo mínimo legal de 1 ano. Privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a defesa pugna pela essa substituição, de acordo com que o réu ele faz presente todos os requisitos do artigo, com o artigo 43 e 44 do Código Penal, a substituição de pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. E desta forma, a defesa encerra a sua sustentação oral, agradecendo desde já a oportunidade e pedindo o deferimento dos pedidos, o reconhecimento a defesa pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso e que seja reconhecida a nulidade dos artigos 244 e 226 do Código de Processo Penal. E não entendendo assim o tribunal, o egrégio tribunal, pela acatação da nulidade, a defesa requer, então, a desclassificação para o crime de furto simples por arrebatamento. E desta forma, incidindo de forma integral
na dosimetria da pena e, por fim, a acatação da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Obrigada pela oportunidade.